Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descomplica Stefan Fantini, o canal que descomplica seus estudos. No vídeo de hoje descomplicaremos um tema sugerido pelo nosso amigo Thiago Silva. Ele sugeriu esse tema lá no vídeo Hierarquia das Normas. Se você não conferiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você, dá uma olhada lá depois, que tá muito bom o vídeo também. Mas antes da gente começar a descomplicar, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e também não se esquece de ativar as notificações ali no sininho pra ficar sempre por dentro dos vídeos. Então bora descomplicar! No vídeo de hoje descomplicaremos um tema de direito administrativo, agentes públicos. De início eu vou trazer aqui para vocês a definição de agentes públicos. Para isso a gente vai utilizar como base um conceito bastante abrangente previsto lá no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Ele diz o seguinte, vem aqui comigo na tela: agente público é toda pessoa física, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função pública. Fica ligado, pode ser transitório e não remunerado. Agora vamos dar uma destrinchada aí nas espécies, nas classificações dos agentes públicos. Vem aqui comigo, ó. Essa classificação que veremos aqui é a classificação de Eli Lopes Meireles. É uma das classificações mais utilizadas nas provas, que mais aparecem em concursos públicos, então vamos ficar ligado aqui. Eli Lopes Meireles classifica os agentes públicos em 5 espécies. A primeira são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos, Stefan? É aquele cara do mais alto escalão. Ele tem as suas competências extraídas diretamente da Constituição Federal. O agente político ele tem algumas regras diferenciadas. Por exemplo, as regras referentes aos crimes de responsabilidade. Dá um exemplo então para mim, Stefan. Claro, a gente pode mencionar entre os agentes políticos o chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governadores, prefeitos. Além disso, os auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo também, ou seja, os ministros, os secretários. Além disso, também são considerados agentes políticos os membros do Poder Legislativo, deputados, senadores e também os membros da magistratura e do Ministério Público. A segunda espécie, de acordo com Eli Lopes Meireles, são os agentes administrativos, que são subdivididos em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários. Daqui a pouquinho a gente dá uma destrinchada melhor em cada um desses. Vamos voltar aqui para a tela, ó. Além dos agentes administrativos, a terceira espécie são os agentes honoríficos. O agente honorífico é aquela pessoa que exerce alguma função pública especial, de forma transitória e não remunerada. Por exemplo, os mesários nas eleições. Outro exemplo são os jurados do Tribunal do Júri. Vamos para a tela. A quarta espécie dos agentes públicos são os agentes delegados. O agente delegado ou delegatário é um particular que recebe delegação para explorar determinado serviço público. Ou seja, ele recebe a incumbência do Estado para executar determinada atividade, determinado serviço público em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob as normas e fiscalização do Estado. Dá um exemplo, Stefan? São os concessionários, os permissionários, o cartorário, o titular de cartório, mas nesse caso em particular, ele participa de um concurso público, mas também é considerado um agente delegatário que explora determinado serviço público, por sua conta e risco, em nome próprio, sobre as normas de fiscalização do Estado. Vamos lá ver agora a quinta espécie de acordo com Eli Lopes Meireles. A quinta espécie são os agentes credenciados. Um agente credenciado é um indivíduo credenciado pelo Estado para praticar um ato em nome da administração pública ou representar a administração pública. Ele recebe a incumbência da administração pública para representá-la em determinado ato ou para praticar determinada atividade específica, via de regra mediante remuneração. Quer ver um exemplo? Um esportista muito consagrado que é designado para representar o Brasil em um evento internacional esportivo, na Europa, por exemplo. Bom demais. Agora que já vimos um pouquinho de cada uma dessas 4 espécies, agentes políticos, honoríficos, delegados e credenciados, vamos aprofundar um pouquinho nos agentes administrativos, que são os que mais aparecem em provas. Conforme a gente viu, os agentes administrativos, de acordo com a classificação de Eli Lopes Meireles, eles são divididos em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários.
De início temos o servidor público, que via de regra é remunerado. Em regra, ele é encontrado lá na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas. O servidor público, ele é titular de cargo público. E o servidor público precisa realizar concurso? Fica ligado, meu amigo. A resposta depende. Como assim? Olha aqui na tela. Se for um servidor público de cargo efetivo, sim, ele precisa realizar concurso público. Por outro lado, se for um servidor público de cargo em comissão, não é necessária a realização de concurso público. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, não sendo necessária a realização de concurso público. Fica muito ligado porque as questões de prova vão querer te confundir. Vamos ver mais uma característica. O vínculo do servidor público com a administração é através de um estatuto, ou seja, o servidor público ele tem um vínculo estatutário com a administração. Por exemplo, a nível federal, é a Lei 8.112 que rege as relações de trabalho entre os servidores públicos e a União. Vamos dar uma olhada agora nos empregados públicos. Os empregados públicos, via de regra, também são remunerados. São encontrados, via de regra, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Ele é titular de emprego público. Fica ligado nisso. Enquanto o servidor público ele é titular de um cargo público, o empregado público ele é titular de um emprego público. É necessária a realização de concurso público, Stefan? Com certeza! O empregado público ele precisa sim realizar o concurso público. Contudo, tem uma grande diferença no que toca aí aos servidores públicos. O servidor público efetivo, aprovado no concurso público, aprovado no estágio probatório, adquire a estabilidade. De diferente modo, o empregado público, aprovado no concurso público, não está sujeito a estágio probatório e também não adquire estabilidade. Mas tem um adendo. Mesmo não havendo estabilidade, o STF já decidiu que a entidade pública não pode demitir um empregado público sem justa causa. Vem para a tela comigo. O vínculo do empregado público com a administração pública é um vínculo trabalhista. Quem rege a relação de trabalho entre o empregado público e a administração pública é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos ver agora os agentes temporários. Vem aqui na tela comigo. Via de regra, os agentes temporários são remunerados. Podem ser encontrados tanto na administração direta quanto na administração indireta. Eles são titulares de função pública. Eles são contratados para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Por exemplo, os agentes de endemias. Outro exemplo são os recenseadores do IBGE. Stefan, e o agente temporário precisa realizar concurso público? Não é obrigatória a realização de concurso público. Se quiser, pode realizar concurso público. Porém, não é obrigatório. Pode ser feito um processo seletivo simplificado, PSS, por exemplo, através de uma prova, de uma entrevista, de uma análise de currículo e por aí vai. E o vínculo que o agente temporário tem com a administração pública é um vínculo contratual, um contrato por tempo determinado. Então vamos dar uma recapitulada aqui rapidinha para ver os pontos mais importantes. Vem cá, ó. Servidor público, ele é ocupante de cargo público efetivo ou em comissão. Se for efetivo, deve realizar concurso público, está sujeito ao estágio probatório para adquirir a estabilidade. Se for em comissão, não está sujeito a concurso público. Da mesma forma, não está sujeito a estágio probatório e não tem estabilidade. O vínculo com a administração é através do estatuto. Um vínculo estatutário. O empregado público, ele é titular de um emprego público. Deve sim realizar concurso público, porém não está sujeito a estágio probatório e não tem estabilidade. Porém, tem aquele adendo. STF já decidiu que para demitir um empregado público somente com justa causa. E o vínculo com a administração pública é um vínculo trabalhista, CLT. Por fim, os agentes temporários. Aqueles caras contratados para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, eles são titulares de função pública, não sendo obrigatória a realização de concurso público. Pode ser feita uma seleção através de um processo seletivo simplificado. E o vínculo se dá através de um contrato por tempo determinado. Legal, como eu disse para vocês lá no início, essa classificação que nós estudamos é a classificação de Eli Lopes Meirelles. Contudo, eu quero que você conheça também outras duas classificações para você não ser pego de surpresa. A gente vai descomplicar aqui agora. Vem aqui na tela comigo. As espécies de agentes públicos, de acordo com Eli Lopes Meirelles, são agentes políticos, agentes administrativos que
subdividem-se em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários. Os agentes honoríficos, os agentes delegados e os agentes credenciados. Os agentes honoríficos, delegados e credenciados também são conhecidos como particulares em colaboração com o poder público. Legal. Agora, um outro doutrinador renomadíssimo, ele classifica os agentes públicos da seguinte forma. Vem cá, ó. Ele fala apenas em 3 espécies. Agentes políticos, que é igual aos agentes políticos de Eli Lopes Meireles. Ao invés de dizer agentes administrativos, ele fala em servidores estatais. Esses subdivididos em servidores públicos, igual ao de Eli Lopes Meireles, e os outros ele chama de servidores das pessoas governamentais de direito privado, que equivalem aos empregados públicos na classificação de Eli Lopes Meireles. A terceira espécie, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, são os particulares em colaboração com o poder público, que seria equivalente aos honoríficos, delegados e credenciados na classificação de Eli Lopes Meireles. Por fim, a professora Di Pietro também traz a classificação dela. Olha aqui na tela. Para a professora Di Pietro, são 4 subespécies. Os agentes políticos, show de bola, equivale aí aos agentes políticos do Eli e do Celso. Depois ela fala em servidores públicos. Opa, aqui temos um problema, hein, Stefan? Ela fala servidores públicos. É aqui que você tem que ficar ligado, porque isso daqui pode fazer confusão na sua cabeça. Servidores públicos é o equivalente a agentes administrativos. E para ela, o servidor público se divide em servidor estatutário, que seria o servidor público do Eli, empregado público do Eli, servidor temporário, agente temporário do Eli. Fechou? Aí ela vem com os particulares em colaboração com o poder público e por fim ela traz uma inovação aqui, ó. Ela traz os militares aqui que você tem que ficar ligado. Muito bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Não ativou as notificações ainda? Então ativa as notificações. Se você tiver um tema para que seja descomplicado, deixa aqui nos comentários do vídeo. Então um grande abraço e nos vemos no próximo.